Tem mães que vivem evitando que o filho chore. Não fala isso, não fala isso, que senão ele vai querer, não vou deixar, ele vai chorar. Não, faz assim, faz por lá, faz para ele não ver, porque se ele ver, ele vai chorar. Por que você não deixa seu filho chorar? Qual é o problema que você tem com o choro do menino? Chorar é um recurso natural do ser humano para expressar uma emoção. Chorar é uma ferramenta muito boa para deixar sair aquilo que a gente está sentindo dentro. Às vezes, você sendo adulto até, dá uma choradinha, depois fica mais calmo. Então, chorar é um recurso natural do ser humano. Por que você tem tanto problema com o choro da criança? Não deixa ela chorar. Qual é o problema que você tem com o choro da criança? Uma coisa é deixar a criança chorar, que é isso que eu oriento. Deixa a criança chorar. Faz as pazes com o choro da criança. Para de ser intolerante ao choro da criança. Outra coisa é deixar a criança chorando. São coisas diferentes. Deixar a criança chorar é algo bom. É respeitar essa fuga emocional, sei lá, esse vazamento emocional que ela tem. O recurso do choro faz parte da tentativa do equilíbrio da criança. Ela está angustiada, vai chorar. Ela está com raiva, vai chorar. Ela está triste, vai chorar. É muito positivo chorar. Ela que uma coisa não pode, vai chorar. Quantas mães me dizem assim, Ivana, meu filho fica o dia inteiro no celular, o que eu faço? Eu falo, tira. E ela me diz, mas se eu tirar, ele chora. Qual é o problema com o choro? O choro, ele está expressando uma emoção que a criança está sentindo. E ele não só está expressando a emoção. O choro é uma forma de descarrego emocional, né? Quando você tem muita angústia, chega uma hora que você chora. É uma forma de descarrego emocional. Então, qual é o problema que você tem com esse recurso natural de descarrego emocional do teu filho e teu? Deixa a criança chorar. Agora, deixar a criança chorar não é a mesma coisa que deixar a criança chorando. É diferente. Às vezes a criança precisa, nesse momento de choro, porque ela está triste, um aconchego, um acolhimento. E muitas vezes as mães e os pais não aguentam o choro da criança e abandonam a criança sozinha lá. Pode ficar chorando, pode chorar. E deixa a criança lá chorando sozinha. Não é a mesma coisa deixar a criança chorar que deixar a criança chorando. Você tem que ver por que ele está chorando e o que ele precisa de você. O que você não precisa é brigar com o choro da criança, mas também não pode sumir e deixar a criança sozinha, porque ela está chorando. Tem até técnicas, né, que são compartilhadas até como uma coisa muito boa. Deixa a criança, o bebezinho chorando até ele adormecer, assim ele aprende a adormecer sozinho. Deixa o bebê chorando até adormecer, assim ele aprende a adormecer sozinho. Você tá louco? Como você vai fazer isso? O recurso que tem, o primeiro recurso que o bebê tem para se expressar, para mostrar para os outros o que está acontecendo com ele, é o choro. Ele nasce e chora. Tem fome, chora. Dói a barriga, chora. Como é que você deixa um bebezinho à noite no berço sozinho, chorando até ele adormecer para aprender a dormir sozinho? Vocês enlouqueceram? Não se faz isso. Isso é deixar a criança chorando. Isso não é deixar a criança chorar. Você deixa a criança chorar quando você está ali com ela. Não está pedindo para ele parar de chorar, engole o choro, para com isso, mas você está contemplando, você está acolhendo ela. Deixar a criança chorando é uma coisa muito feia. Fica aí você chorando que eu vou fazer outra coisa mais importante. Vou deixar o neném chorando até ele adormecer. O nenenzinho que adormece sozinho chorando, ele adormece de cansancio. Pediu socorro, pediu socorro, pediu socorro, pediu socorro, pediu socorro, cansou, adormeceu. Não é que ele aprendeu a dormir sozinho. Venceu. Venceu o medo de dormir sozinho, aprendeu no choro. Não, ele desistiu. Isso vai marcar o teu filho, lógico. De forma negativa, lógico. Então não é a mesma coisa. A gente não precisa pedir para a criança parar de chorar. E a gente tem que acolher o que a criança sente. Muita gente pensa que acolher o que a criança sente, validar o seu sentimento é frescura. Ele tá chorando só por causa de um pirulito. Para de frescura. Então você invalida o sentimento da criança, como se isso fosse algo, sabe? É frescura. Não é frescura validar o sentimento. E para a criança, não ter o pirulito naquela hora é muito importante. Para você, não, mas para ela é. Então, no mínimo, acolhe como ela está se sentindo. Com isso, eu não estou dizendo deixa a criança fazer o que ela quer, que muita gente se confunde. O que é acolher a criança e o que é fazer a vontade dela. São coisas diferentes. Você acolhe o sentimento da criança para quê? Para que ela se sinta aceita, bem-vinda, para que ela não se sinta rejeitada pelos sentimentos que ela tem, para que ela se sinta aceita por você. Quando a criança sente que você aceita os sentimentos dela, é mais fácil para ela até se acalmar. Ufa, meus sentimentos são aceitos. Não há uma briga aqui por causa do que eu sinto e de como me sinto. Minha mãe não tá brava porque eu tô frustrada, porque eu não vou ganhar o presente que eu quero, porque eu não vou ter o pirulito agora. Minha mãe não tá brava, ela aceita os meus sentimentos. Ah, então eu relaxo mais. Muito pelo contrário, o acolhimento ajuda a criança a relaxar, porque ela se sente bem-vinda, ela se sente aceita, ela sente que pode
se relaxar com você, que você tá entendendo, você não tá de mal dela, você não tá brigando com ela, não tá brava com ela porque ela tá chorando. Sem querer, a gente faz o contrário, a gente quer que a criança pare de chorar e fala pra ela que não é nada, que ela tá chorando por nada. No outro dia eu vi uma menina, ela tava deitada, ela tinha uns 3, 4 anos de idade, foi deitar numa rede e a rede estava cheia de folhas secas. Aí quando ela deitou na rede, se assustou, porque foi toda pinicada pelas folhas e ouviu o barulho das folhas amassando. Aí veio a mãe correndo, porque a menina gritava como se algum bicho tinha mordido ela, alguma coisa assim. Aí a mãe veio correndo, pegou a menina, olhou a rede para ver se era algum bicho, né? Viu que era folhas e falou pra menina: é só folhas. Olha o escândalo que você fez só por causa dessas folhas. Para de chorar. Vamos fazer outra coisa, vamos brincar. Vem cá, vem fazer outra coisa. Frescura, frescura. A menina levou um susto. Ela deitou em cima das folhas. As folhas pinicaram, fizeram barulho. Ela se assustou. Não custa nada você acolher o que aconteceu com ela. Quando você acolhe o que aconteceu com ela consegue se acalmar, porque ela consegue perceber o que aconteceu. A mãe estava ali gritando: para de chorar, é só folha. Tá vendo que é só folha? Para de chorar, vem cá, vamos fazer outra coisa. E a menina, berrando, indo lá fazer outra coisa, berrando. Nunca teve o tempo de processar. A gente tem que entender que as crianças, elas têm um tempo lento de raciocínio. As conexões, sabe, que ela faz. Caramba, eu me assustei por causa dessa folha que está na rede e agora eu já estou aqui fora da rede. E a minha mãe está aqui comigo. Demora muito para ela fazer esse tipo de conexões, para ela ter entendimento do que aconteceu. Então a criança precisa tempo, precisa de um adulto calmo do lado dela. Se você puder descrever para ela o que aconteceu, melhor. Você puder acolher o que ela está sentindo, melhor. Então qual seria o jeito certo de lidar com essa situação, com essa cena? A menina vai deitar na rede, se assusta com as folhas fazem barulho, você também acha que foi um bicho que mordeu, porque ela estava errando, então vai rápido, tira a menina rápido e vê se tem bicho. Lógico, vai que foi algum bicho venenoso, alguma coisa. Então, é isso, você não vai ficar acolhendo a criança sem saber o que aconteceu com ela. Primeiro, você tem que garantir a sobrevivência física dela. Depois que você viu que era só folhas, então se acalma e acolhe a criança. Você está assustada, você se assustou, olha só, são as folhinhas. Você deitou aqui em cima das folhinhas e você se assustou. Olha aqui as folhinhas, mostra as folhinhas, deixa ela ver, mostra as folhinhas, mostra aqui, ó, as folhinhas você deitou aqui e você se assustou. Vem cá, deixa a criança ver as folhinhas, deixa ela perceber que ela está assustada, deixa perceber que ela está chorando, deixa perceber que você está ali. Deixa a criança fazer as suas conexões, deixa ela se desenvolver, deixa ela aprender. Não é arrancando ela da situação e indo distrair ela logo para ela parar de chorar e parar com isso que ela vai poder aprender com o que aconteceu. Deixa ela perceber as coisas. Da próxima vez, quando ela for deitar na rede, ela vai olhar primeiro para ver se tem folhas. As crianças têm tempo lento, a gente é acelerado, porque a gente já sabe, a gente já fez conexões e faz conexões muito rápidas e tem entendimentos muito rápidos. A criança não, ela está no mundo da lua ainda, ela está chegando, é tudo lento. Então, deixa a criança pensar, acolhe o choro dela. Você vai ver que quando você atua da forma que a criança precisa mesmo, para poder se acalmar, para poder perceber que aquilo era uma folhinha e que está tudo certo, ela precisa perceber, não é só você falar que vai fazer com que ela se acalme, ela precisa perceber por ela. Você vai ver que quando você atua dessa forma, a criança se acalma e se equilibra muito mais rápido e aprende ainda por cima. Em momentos de desespero da criança, ela precisa de um adulto calmo. Lógico que se é alguma coisa grave, você não vai ficar calmo, você vai correr, vai agir e pronto, não vai ter tempo de acolher a criança. Mas se é uma coisa assim como um susto que ela levou, um joelho ralado, um pirulito que ela quer e você não vai comprar, uma birra, ela precisa de um adulto calmo, ela precisa de um ambiente calmo, porque já é um furacão o que está acontecendo dentro dela, para ainda ter que lidar com um furacão teu. Você tem que estar calma para que tua filha possa lidar com o furacão que está acontecendo dentro dela, com calma, com segurança. A cada processo desses que ela passa, ela aprende, ela desenvolve alguma coisa. As birras não são à toa, a criança está aprendendo ali. Os choros, os sustos, os medos, as dores não são à toa, a criança está aprendendo ali. Então se acalme.